Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tem muita coisa que precisa ser dita, né? Tem muita coisa que precisa ser falado em relação a essa situação do Di Maria no São Paulo e as coisas precisam ficar bem claras aqui. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. No começo, né, quando surgiu toda essa história desse interesse, né, do São Paulo pelo Di Maria, a primeira coisa, primeiro que eu gostei bastante, aqui vocês, modéstia à parte, né, não tô querendo falar isso, mas foi um dos primeiros canais que fiz o apelo, eu fui o primeiro canal que falei, o São Paulo, e aí São Paulo, não vai atrás do Di Maria? Di Maria não vai ficar lá na Europa, vai voltar, tem um possível interesse, mas não é aquele interesse todo, né, de ir para a Argentina. A gente percebe que ele até queira encerrar a carreira dele na Argentina, o clube onde ele começou, né, mas a gente percebe que se um time, né, um clube da grandeza do São Paulo, da história do São Paulo, fizer uma proposta, pode dar negócio sim. E mediante a isso, eu cheguei e falei, e aí São Paulo, não quer o Di Maria? Porque o São Paulo mudou muito o perfil de contratação, ficou muito melhor, ficou muito mais interessante, e eu tenho que aplaudir a diretoria em relação a isso. Só que aí a gente vê um cara do nível, né, do Di Maria, um cara de Champions League, um cara de Europa, que é um jogador lendário, né, digamos assim, meio que dando sopa, ficando realmente, literalmente disponível, se tornando uma realidade, e o São Paulo não indo atrás. Isso me bateu desespero, né? Ainda mais porque nós estamos vendo os jogadores que vêm da Europa, China também, né? Mas vamos falar os que jogaram na Europa, né? Os que brilharam na Europa, independente se estão vindo diretamente da Europa ou não, mas aqueles que brilharam, que já jogaram e brilharam na Europa, quando vêm para o Brasil, o que estão fazendo aqui? Rafinha, Lucas Moura, Suárez, agora o Luiz Gustavo, a gente imagina que é um cara de nível acima, muitos outros, o Hulk, que jogou na China, na Europa, então é por isso que eu falei, e aí, vocês não vão para cima? E o São Paulo, de forma muito competente agora, tenta negociar o Di Maria, né? O que para mim é um acerto gigantesco. Mas o que precisa ser falado em volta disso? O que precisa ser dito que é muito necessário e não pode passar batido? Vocês precisam prestar muito atenção no que eu tenho para falar em volta disso, porque quando surgiu toda essa história, nós olhando assim de uma forma superficial, com o sentimento que nós estávamos naquele momento, barra elenco, né? O sentimento, o elenco que estava montado, o elenco que estava se formando, as possíveis saídas, possíveis chegadas, o Di Maria realmente não era uma coisa, não era aquele desespero. Quando chegaram Lucas Moura e Rames Rodrigues, nós estávamos desesperados por bons jogadores. Nós estávamos desesperados por um título. Nós estávamos desesperados por melhoria. Quando tem essa história do Di Maria, o sentimento nosso é diferente. A gente já tá, pô, Di Maria, legal, espetacular, mas não é aquela necessidade, não é aquela coisa, né, de precisa do Di Maria. Não, porque nós ganhamos a Copa do Brasil desbancando o Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Né? O Corinthians, um rival direto, sempre complicando demais a vida do São Paulo. E Palmeiras e Flamengo, os maiores elencos, né? Hoje os mais. Um dos, né? Se não forem os mais ricos da América do Sul. Então, a situação mudou. E talvez o título da Copa do Brasil camufle algumas coisas, né? Nós acabamos de ver essa partida do São Paulo contra a Ponte e o problema talvez seja esse. A gente ver algumas questões que continuam acontecendo no São Paulo, mas que talvez aconteçam de forma camuflada. É isso que preocupa. Então, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso também, porque em um primeiro momento eu cheguei e falei, pô, seria ótimo ter Di Maria. Di Maria vai elitizar ainda mais o elenco do São Paulo. Mas tá precisando? A gente precisa realmente? É claro que não importa, né? Você fala de Di Maria, um cara que jogou com o Messi, jogou nos grandes clubes do mundo, campeão de Copa do Mundo com a Argentina. Você fala assim, mas peraí, aí a gente tenta voltar um pouquinho pro juízo normal e você fala assim, você não tem que pensar, Belo, ninguém tem que pensar em nada. Contrata, depois vê o que vai fazer. Ah, te digo, o Lucas é o craque, não vai sair, concordo. Ah, o Rato tá muito bem, concordo. O Eric foi contratado.
temos esperança ainda pro Eric desempenhar um belíssimo futebol, verdade. O Rames jogava por ali, não deu certo, já mandando embora. São tudo caras ali que vai mais ou menos pela direita, digamos assim. Carpini tá começando a usar o Lucas pela esquerda, mas tudo cara que joga pela direita, mais ou menos. Então, eu também estava com essa impressão de é necessário Di Maria? Mas aí, depois do jogo contra a Ponte Preta, e eu não estou falando que esse jogo importa, de novo, quem está vendo os vídeos aqui sabem, esse jogo não importa em nada. Só que a gente vê acontecendo coisas que o São Paulo... problemas, né, na partida que... Não estou falando especificamente dessa partida, isso não importa, mas alguns problemas que aconteceram nessa partida que já acontecem há muito tempo do São Paulo. Então, é claro que é muito necessária essa possível vinda do Di Maria para o São Paulo, né? Antes, o São Paulo não tem nada, tá? A diretoria está negando qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negociação em relação ao Di Maria, assim como fez com o Rames Rodrigues e até como fez com o Lucas no começo da negociação. Normal, faz parte do jogo, eu entendo a diretoria do São Paulo em fazer isso, não critico em nada. Só que a gente tem que tentar trazer aqui o máximo de informações, o máximo de fatos para vocês. Perdão, gente. Assim como fizeram com o Rames Rodrigues, não estão querendo soltar nada. Eu achava o Rames Rodrigues uma coisa assim, uma ideia muito... uma coisa muito distante do São Paulo, né? Um possível negócio com o Rames Rodrigues, chegamos, o cara assinou com o São Paulo. Então, nós temos agora algumas informações que não dá pra confiar, né? De pessoas que negam qualquer tipo... Você fala assim, o São Paulo tá olhando o John Vitor do Santos. Mentira, não tem nada, né? Pessoas que nem têm acesso à informação chegam e refutam e já fala que não tem nada sem saber. Eu não entendo o porquê disso, mas chega e fala, São Paulo não negocia. Acho que é pra querer... tentar dar informação, o furo, né, a notícia antes do outro. Então ele acha que isso vai passar, algumas pessoas acham que isso vai passar alguma credibilidade, mas no final só perde credibilidade porque não tem a informação e dá, né? Então alguns desses que não têm a informação, chega lá, não está preocupado em apuração nenhuma e não é nem que não está preocupado com apuração, não tem a resposta da diretoria. Então ele chega, ou às vezes tem uma resposta superficial de alguém que teve um contato e a diretoria querendo despistar. Mas nós temos uma informação também que o São Paulo já tem interesse real pelo Di Maria e possivelmente já pode ter tido uma proposta. Então nós entendemos, de novo galera, não estou cravando nada, não dá pra saber o que vai acontecer. É porque não dá, a questão não dá pra descartar. Se tiver um possível negócio, se o Di Maria chegar amanhã ou depois no São Paulo, é isso que eu falo pra vocês. Não é surpreendente, porque tem sim interesse real do São Paulo pelo Di Maria. É claro que eu não vou chegar aqui e falar, mas tem contrato oficial, tem uma proposta oficial. Não dá pra saber. Mas também, da mesma forma como tem informação de que não tem nada, também temos informações de que o São Paulo está indo atrás de Di Maria nos bastidores. E o bastidor disso, né, o interesse do São Paulo em relação a isso, a esse possível negócio, pode estar pegando muito fogo. Então, caso o São Paulo inicie um negócio público com o Di Maria, né? Caso vaze alguma coisa, ou o São Paulo inicie alguma coisa pública, ou efetivamente até o Di Maria chegue amanhã ou depois no São Paulo, não se surpreendam porque isso pode acontecer. Não descartem essa hipótese, o que pra mim é fantástico. E aí, o que vai contra tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo? É que nós vimos alguns problemas crônicos do São Paulo em relação a esse jogo contra a Ponte Preta. Nós vimos o Luciano, que é um dos nossos bons atacantes, já não vou bater nessa tecla de novo porque tenho vindo falar isso todo dia, que pra mim é um escárnio, é um absurdo o Luciano jogar de meia no São Paulo, principalmente com a quantidade de meias que tem, né? Acabamos de... porque não é nem... Eu gosto do Luciano. Eu acho que o Luciano tem que jogar no time do São Paulo, mas mais pra frente. Sabe, é um escárnio, é uma situação ridícula, porque nós acabamos de dispensar o Rames Rodrigues e o Luciano fez uma partida pífia pelo São Paulo de meia. Aí você fala, Tico fez uma partida. Não sou oportunista. Não sou oportunista aqui, porque nós já vimos partidas
similares, já vimos atuações similares do Luciano nessa mesma posição. É por isso que tem essa grande discussão nossa, São Paulinos fanáticos, que respiramos São Paulo, que acompanhamos cada segundo do clube. Por isso que tem essa discussão de que a gente não, a gente percebe até agora que mas o Luciano de meia, fica essa coisa porque a gente vê que não é o ideal. E aí a gente acabou de dispensar o Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues não, tudo indica que não vai ser mais jogador do São Paulo. Acabou de encerrar a história com o Rames, que é um meia, um clássico 10, um cara criativo, um articulador de jogadas para jogar o Luciano. Aí é só você pensar o mínimo. Você fala, peraí, não estamos querendo falar que o Rames é o santinho, não estamos querendo falar nada disso. Problematizar o trabalho do Carpini, não é nada disso. É que você fala assim, peraí, nós temos um time, nós temos um elenco, nós estamos montando um elenco para disputar grandes títulos, para entrar forte na Libertadores. Quando o Lucas não joga, nós acabamos de dispensar o Rames Rodrigues e ter o Luciano aí de meia fazendo aquele tipo de atuação. Você fala, isso não é razoável, isso não é lógico. Então, por essas e outras, porque o que pode. O Eric, por exemplo, pode dar errado no São Paulo. Eu acho que o Eric é um bom jogador, acho que tem tudo para dar certo. Mas agora, da forma como eu tava com a impressão de quando montou o elenco do São Paulo, e toda a carga de. Isso precisa ser muito falado também, né? Falam de jogo ressaca. Isso pra mim não existe num time do nível do São Paulo. Jogo ressaca não existe. Ainda mais um time que contratou da forma que o São Paulo contrata. Não tem dois elencos? Não tem dois times? Então por que jogo ressaca? Tira esses titulares. Não é pra poupar os titulares? Não põe nenhum titular contra a ponte e deixa os reservas jogar. Igual fizeram no outro jogo e arrebentaram os reservas. O Bobadilla fez um golaço. Deixa os reservas, não tem jogo ressaca. Põe o que o Carpini entenda ser o time titular só nos jogos que o São Paulo vai focar. Que a gente vê hoje como Libertadores e Copa do Brasil, né? O brasileiro a gente entende também que vai ser jogado meia cancha. Então não põe nunca os titulares. Pensando nesse cenário e vendo a atuação do Luciano e a ressaca aí do time, né? Que agora a gente tem que entender a ressaca. Por que não ter um cara igual o Di Maria no elenco? Não tô nem falando, é porque se ele chegar pra mim é pra jogar. Um cara desse nível. Mas olhando por esse lado, olhando pelo que aconteceu, por que não ter o Di Maria num jogo que o São Paulo vai possivelmente reserva? Ou que o Di Maria precisa se adaptar mais? O que está acontecendo, né? Por que a gente tem que passar por esses jogos ressacas? Se os caras estão de ressaca, se não é pra jogar, só deixa eles treinando. Põe eles pra fazer um rachão no treino lá e não põe pra jogar. São Paulo não precisa também recuperar o físico dos jogadores? Não tem todo esse controle de carga, esse controle de físico? Então, o que atrapalharia um cara do nível do Di Maria nesse elenco do São Paulo, uma vez que o São Paulo vai passar por esses jogos ressacas? Então isso pra mim não faz o menor sentido. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque tá claro que quanto mais jogador bom do elenco, e é o que a gente meio que esperava do Rames. É o que eu esperava do Rames. Foi uma briga. A gente vê de fora aqui que foi uma baita briga. Talvez teve até briga de ego em relação ao Rames no São Paulo. Porra, o qual mal faria? Te digo, ele não. De todo, ele é machucado, você não sabe nada, ele não pode ser titular. Beleza. Por que não tem o Rames nesse jogo contra a Ponte Preta? Faria tão mal assim? É mais ou menos da mesma forma que eu penso em uma possível chegada do Di Maria, mas eu quero saber a opinião de vocês. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.